Silmar César Mira, lá em Porto Alegre, está um frio danado hoje aqui, Silmar. Garoinha, gelado. Bom dia, como é que está Porto Alegre hoje? Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. É um dia lindo aqui em Porto Alegre, sem chuva. Não está muito frio, não. Clima bem agradável. Devia ser assim todos os dias. Depois de uma chuva, tempo bom, com sol. Está uma beleza esse final de semana. Ah, tá bacana para pegar uma lancha aí, um daqueles barcos turísticos no Guaíba. Eu fiz isso uma vez. E enquanto você faz o passeio turístico, que é muito confortável, muito gostoso, você vai degustando uma cervejinha, uma caipirinha, fazendo um belisquinho de cá. É um passeio maravilhoso. E com a vista maravilhosa da orla de Porto Alegre, né? Depois que você Sem sai dúvida, e vai se distanciando, você vê toda a orla de Porto Alegre, assim. É muito bonito. é um belo passeio, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, Otávio, então. O que temos vamos para lá. hoje? Olha, os mercados relativamente calmos hoje, poucas oscilações. Mercado financeiro com o dólar subindo um pouquinho nesse momento, 0,1%, nada muito importante, R$ 5,47. Mas o dólar lá fora, nos Estados Unidos, que é a pátria dele, subindo bastante, 0,5%, uma alta expressiva. Um comparativo do dólar index é um comparativo com outras moedas fortes. E isso significa, qualquer percentual desse tipo significa realmente forte avanço. Por quê? Saiu aqui os dados sobre empregabilidade dos Estados Unidos, o chamado payroll, mostrando uma alta no nível de emprego, ou seja, uma queda do desemprego, surpreendeu todo mundo, a geração de emprego ficou muito acima da expectativa, o que leva a leitura de que a economia americana não tem nada de travada, não, porque ter permitindo mais queda dos juros, pelo contrário, está extremamente aquecida, gerando mais empregos, e isso gera agora um ponto de interrogação com relação às próximas decisões do Copom deles lá, o Federal Reserve, se vai continuar cortando o juro, como estava previsto, ou dar uma parada, ou seja, a coisa esquentou por lá, portanto, possivelmente não vai ter novo corte de juros tão cedo, não. Então, uma surpresa no mercado aqui, e o dólar subindo lá fora. Petróleo também sobe 0,5%, US$ 78 o barril, ainda refletindo as tensões lá no Oriente Médio, para ver quais são os próximos passos lá que vão ser tomados, especialmente por Israel, se vai atacar o Irã, em represália aquele ataque do Irã com mísseis em território israelense, ou seja, muita tensão que permanece por lá. Mercados de commodities agrícolas, soja tentando uma recuperação depois de 2 dias de quedas, pequena alta de 0,2% na Bolsa de Chicago, milho cai 0,9%, o trigo também cai 1,6%. Na Bolsa de Nova York, o café busca se recuperar depois de 2 dias de queda, sobe 0,2%. Café em Londres também com alta, 0,9%. Na contramão, o açúcar caindo 1,7%. E o boi gordo também no mercado futuro B3 com queda de 0,5%. Como se vê, oscilações não muito dramáticas. É sexta-feira, é normal que o mercado dê uma certa segurada no andor aqui para evitar a exposição de posições muito compradas ou muito vendidas no final de semana, porque nunca se sabe o que vai acontecer. Vai que num sábado corra lá uma tragédia no Oriente Médio e a segunda-feira abre com tudo invertido. Então, por isso, é sexta-feira, dia de precaução. Tá vendo? Eu ia puxar o assunto com você, mas você já tocou e já deu a letra. A coisa lá não tá boa, não, no Oriente Médio. O Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder espiritual e religioso do Irã, declarou que Israel não dura muito. Ou seja, ele prevê um extermínio da nação israelense. Estou aqui analisando a frase dele. E aí, não sei, você falou bem. O 7 de outubro não chegou. 7 de outubro é uma data importante lá para os xiitas, e foi no ano passado que eles fizeram o grande ataque ao Estado de Israel. Dizem que esse ataque que eles fizeram agora, anteontem, esse ataque já iria acontecer no dia 7, mas aí foi adiantado justamente porque Israel tomou algumas ações em relação ao Líbano e andou assassinando líderes do Hamas e do Hezbollah. Aliás, dizem que as notícias não saem, só sai quando vão os líderes supremos. Diz que Israel está fuzilando, matando ponto a ponto, um a um, pontualmente. Então, vamos lá. O Ayatollah falou, diz que Israel não dura muito. O que será que ele está planejando isso? Situação muito complicada, muito tensa também. Aliás, gerando tensões no mundo inteiro, né? Sem dúvida alguma, porque influencia no mundo inteiro. Bom, vamos por aqui.
porque as contas do governo registraram déficit de 100 bilhões de reais entre janeiro e agosto deste ano. Para mim, não é nenhuma novidade. Roda. Houve melhora em relação ao mesmo período do ano passado, mas o valor ainda está bem distante da meta de zerar o rombo das contas públicas em 2024. Este foi o quinto pior resultado para o período da série histórica. No acumulado em 12 meses, o déficit até agosto é de 227 bilhões de reais, o equivalente a 1,98% do PIB do Brasil. O déficit primário ocorre quando as receitas com tributos e impostos ficam abaixo das despesas do governo. Caso aconteça o contrário, quando as receitas com impostos e tributos ficam acima das contas do governo, acontece então o superávit primário. A meta formal é de zerar o déficit das contas públicas. Entretanto, a área econômica estima um rombo acima de 65 bilhões neste ano, e sem que a meta seja descumprida. Você viu como o nosso João Caires, que me dirige aqui no programa, falou bonitinho? A meta é zerar o déficit público, mas com um número desse tamanho aí. O meu, que é bem menor, eu já não consigo zerar. Fala, Silmar. Pois é, também está da escrita aí, quando essa agência Moody's lá melhorou a nota de crédito do Brasil, mas fez observações lá que tem os dados positivos, crescimento da economia, geração de mais empregos, tudo muito bonitinho, algumas reformas que estão sendo feitas pelo governo, tudo dentro do padrão, tudo positivo, mas fez um alerta, né? Conta pública está jogando contra essa melhora da nota de crédito do Brasil, passar para o grau de investimento, que seria o próximo passo. Pelo jeito vai demorar isso aí, porque está difícil fechar a conta. Por quê? Porque o governo não tem disposição de controlar gastos. Quer criar novas receitas para tapar buraco, isso é difícil, porque a capacidade de pagamento de mais impostos pelo brasileiro já está super esgotada há muito tempo. Então, o problema é cortar custos, tem que cortar na carne, custos do governo. Esse fator é que impede a melhora das contas públicas. Mas vai esperar que, especialmente um governo de esquerda, vai fazer isso? Muito difícil. Então, a situação continua, ou seja, o buraco se amplia ao invés de diminuir. Zerar o déficit público está bastante longe no horizonte, está vendo? Pode esquecer, já que a gente está falando em horizonte, que esse ano não fez, porque nós estamos em ano eleitoral. Mas o ano que vem também começa uma outra corrida eleitoral para o depois do ano que vem, que aí é a corrida para senador, deputado federal, deputado estadual, governador e presidente. Então, não vai dar notícia ruim. Você acha que vai? Não vai. Dificilmente. Pior ainda, não é em véspera de ano eleitoral que elege o pessoal do Congresso, né? Não vai ter ajuda do próprio Congresso. Pois é. Além do presidente da República, possivelmente, tentando se candidatar a uma reeleição. Muito difícil. E eu fico, às vezes, pensando como é que esses números da economia, que às vezes falam que vai bem, mas aí o déficit público não vai bem, mas mesmo assim a Moody's sobe a nota, enfim. O número de empregos nunca foi tão pequeno, tá bom, mas tem muito informal, enfim, está uma bagunça a economia brasileira. Está difícil pagar imposto, o governo não arrecada, enfim, não sei para onde vai, não. Pois é, tem esses dados positivos, é verdade também, a economia está crescendo, o que é bom, né? Mas o fato é que isso gera inflação, por outro lado, o grande problema até nem é esse, o grande problema realmente é o gasto público, né? Que é o nosso dinheiro que está sendo gasto só para sustentar a máquina pública, que na verdade não está sendo direcionado para investimentos, que poderia fazer com que a economia crescesse mais sem gerar inflação. É isso que está faltando. Não para de inchar a máquina pública, o governo anterior tinha conseguido enxugar um pouco os ministérios, chegou agora aí, já está tudo inflado novamente, parece balão de gás hélio voando aí pelo mundo, não, pelo Brasil, pelo mundo. E não sobra nada para investimento, né? Então esse é o problema. Além de não sobrar nada para investimento, também não atrai o investimento estrangeiro com insegurança jurídica numa série de setores. Complicado. Exatamente. Não é diferente desse banco, não. Falar em gerente de banco, ontem foi o Marçal, o Boulos que tirou o Marçal do sério no debate. Estava engraçado. Eu não assisti, não. Não, está em Porto Alegre, é o debate daqui que eu estou falando.
O Datenão parecia que estava no programa dele. Por que tem que prender? Por que tem que arrebentar? Por que não... Estava engraçado. Bom, vamos falar aqui das chuvas. Chuvas que prejudicam o avanço do plantio de milho no Rio Grande do Sul, do Silmar César Miller. A área plantada com o grão alcançou apenas 54% do esperado para o momento da safra 24-25. A operação no campo foi prejudicada pelo registro de chuvas em áreas produtoras na última semana, além do escalonamento do plantio em algumas áreas. O trigo também é afetado com as precipitações e, segundo a Emater, no Rio Grande do Sul, a colheita da cultura está atrasada em relação à safra passada. Bom, Silmar, o que você me diz aí dessa análise no seu estado? Não é só isso, o arroz também está atrasado, né? Ou seja, a cultura principal do estado aqui está com um grande atraso também pela mesma razão, né? Tivemos um período de chuvas, parou tudo, deu uma melhorada no tempo, o pessoal tentou avançar e voltou a chover essa semana, chuvas fortes em algumas regiões importantes de produção agrícola, e aí volta a atrasar tudo. Então, por exemplo, o plantio de arroz está em torno dos 10%, e não tem saído disso. O milho está atrasado, só metade semeado até agora. Isso o plantio. E o trigo com a colheita atrasada, mas esse também tem uma razão mais para trás, que foi o atraso no início do plantio, por conta das chuvas lá de maio passado, né? Atrasou o plantio, consequentemente está atrasado o início da colheita também. E temores aqui de que o excesso de chuvas possa prejudicar a qualidade do trigo que está no campo ainda, né? Mas o trigo ainda eu diria que é a situação melhor por enquanto, assim como o arroz tem condições de ser plantado um pouco mais tarde, existe a expectativa de um aumento da área, mesmo com atraso, e tanto ainda há um certo otimismo aqui para esperar. Agora, esse atraso do milho realmente começa a preocupar, porque se não avançar muito, vai atrasar o plantio de soja, que normalmente é feito numa área semelhante aqui ou próxima, né? Ou seja, o produtor possivelmente vai optar por suspender o plantio de milho para plantar soja, né? Que pode ser plantada um pouco mais tarde. Senão fica muito perigoso, o milho com plantio muito atrasado acaba sofrendo possibilidade de um risco maior lá na frente, lá com a possibilidade de alguma seca, alguma coisa, acaba derrubando a produção do cereal, tá vendo? Então esse é o quadro do Rio Grande do Sul, ou seja, no resto do Brasil é seca e aqui o problema é a chuva. A gente vai ter daqui a pouquinho a previsão do tempo. Ô, João, esse produtores versus enchentes aqui já é com... Acho que podia usar com... Patrícia, acho que podia usar com o Silmar agora, viu? Não, vamos usar com o Silmar agora, depois a gente vai para a Patrícia, porque 5 meses depois da grande enchente, alguns produtores rurais ainda tentam um recomeço no Rio Grande do Sul. A perda de fertilidade do solo é um dos problemas. Sobraram apenas paredes da área de ordenha, onde Jorge produzia 1.000 litros de leite por dia. As enchentes do rio Taquari também mataram vacas leiteiras e 120 mil aves da propriedade em Estrela. Decisão, então, foi de parar com vaca e frango, porque retomar as construções é um custo muito elevado. Este aviário, apesar de bastante danificado, resistiu às enchentes de setembro e novembro de 2023 e a de maio deste ano. Agora o agricultor faz testes para uma nova atividade. Quer aproveitar o que restou para transformar o espaço em uma estufa de hortaliças. Tem que ser persistente, otimista. Plantar ainda é um desafio em muitas localidades afetadas pelas enchentes. Segundo a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, são quase 1 milhão de hectares com solo agrícola severamente impactado. Muitas dessas áreas ficam aqui no Vale do Taquari. A força da água arrastou a parte fértil do solo, principalmente em áreas próximas ao rio. Com essa enchente, perdemos toda a camada fértil do solo e tem um prejuízo imensurável, né? O Maurício é técnico rural do governo e tenta auxiliar agricultores como o Darcy em Cruzeiro do Sul. Ele não conseguiu colher a lavoura de milho com a primeira enchente. A segunda cheia criou crateras e deixou montanhas de areia na área de plantio. Está arrumando as máquinas estragadas pela água e ainda tem esperança de conseguir plantar soja para a safra de verão. Temos que tocar. Dura a vida do agricultor, né? E depois de uma situação como essa, dessas enchentes, porque aí vai lavoura, a terra fica ruim, a fertilidade do solo
escorrida pela chuva, pela lama, alaga galpão, as máquinas agrícolas quebram, não funcionam, e aí não tem safra para vender, não tem dinheiro, o banco não empresta, porque, enfim, é dura a vida, não? É uma sucessão de problemas, né, também. Realmente isso aí preocupa bastante, inclusive para a próxima safra de soja, né? O plantio está recém, muito no início ainda, a expectativa, a princípio, é positiva em termos de intenção, ou seja, intenção de plantio, de aumento de área, é bastante visível entre os produtores. O problema é a capacidade de isso acontecer, de fazer isso acontecer, né? Por conta exatamente desses problemas dos solos, né? Se a recuperação dos solos é muito difícil, se toda aquela camada fértil foi levada por águas, claro, isso não é em todo o estado, mas em algumas regiões importantes isso aconteceu. Sem contar a infraestrutura, né? Como se viu aqui, né? Tem um trator aí que tem que recuperar isso, tudo significa gasto também, né? E haja dinheiro para isso, né? Financiamento talvez difícil por conta até da incapacidade do produtor de cumprir compromissos, de saldar os empréstimos anteriores, né? Que safras que foram frustradas, 2 anos de seca, agora 1 ano de enchentes. A gente perdeu muita coisa, ou perdeu tudo, até não tem condição de pagar a conta velha. Como é que vai tirar um crédito novo? Tudo está complicado no Rio Grande do Sul por conta dessa situação também. Bom, ontem eu experimentei aquele café lá do esquilinho, não, do quatizinho, que come as cerejas e depois defeca e faz. Você falou que aquele lá você não quer nem saber. A gente tem aqui no Brasil o jacu, o café do jacu, que faz a mesma coisa. O pessoal faz a mesma coisa lá no Espírito Santo. E hoje eu experimentei o café do Vietnã. Você falou que gosta do... Eu ganhei um café do Vietnã também. Não entendi nada do que está escrito lá. Mas tomei o café. É um robusta. Muito bom. Muito bom. Gostei. Intenso, forte. Gostei. Você ia apreciar. Sim, eu só tomo esse tipo de café, né? Não tenho paciência para fazer café, então o negócio é botar na xícara, derramar água e está pronto. E só para não deixar passar batido, hoje, 4 de outubro, é dia de um cara que foi muito bacana aí na história. É dia de São Francisco de Assis. Todo mundo conhece São Francisco de Assis, porque São Francisco de Assis é o padroeiro dos animais, né? É o protetor dos animais. Mas o São Francisco de Assis nos deixou um belo ensinamento, que eu faço questão de transmitir aqui. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Bacana, né? Muito bom. Sem dúvida. Bom final de semana para você, amigo. Até segunda. Bom fim de semana para você e toda a equipe aí. Segunda-feira a gente conversa novamente. Vamos Até lá. lá.